Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019 produzimos conteúdo no nosso canal, Você Vai Embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil. Nessa edição especial em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Seja bem-vindo para mais um episódio aqui do SedaCast, o podcast da Seda College. Nós viemos direto de Portugal para cá, né? Quem somos nós? Eu sou o Rafael. Eu sou a Indiara. Juntos nós fizemos intercâmbio aqui em 2019 e relatamos toda a nossa experiência em nosso canal no YouTube, o Se Vai Embora. Então, por isso é muito importante que você siga o canal e siga também as redes sociais da Seda, né? Seda.college no Instagram. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal e participe aqui também comentando o que é que você achou, o que é que você precisa saber sobre o intercâmbio. Dá uma olhada também nos outros episódios. E o que mais? Nessa edição a gente está trazendo várias histórias com várias perspectivas diferentes de intercambistas e ex-intercambistas, que é o caso de hoje, que é uma ex-intercambista que já está aqui há 6 anos. E aí é para você ter uma ideia de como é que funcionam as coisas, ter uma perspectiva para poder planejar o seu intercâmbio aí quando você chegar. Hoje a gente tá com Joy. Joy by Joy. Se você botar aí no Instagram, você já vai saber. É Joy ou é Joy? Joy. Joy. Não é Joy. Dig Joy. Dig Joy. Isso. A gente tava aqui na dúvida. Como é o nome? O nome dela é Joyce, mas popularmente conhecida como Joy. E outra coisa, Joy comprou uma casa na Irlanda, gente. E ela Você chegou como intercambista, né? Cheguei como intercambista. Chegou como intercambista, decidiu ficar aqui e comprou uma casa. E sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. De Osasco pro mundo. De Osasco pro mundo. Dizem que o melhor cachorro quente é de Osasco, né? Mas é verdade. É verdade. Eu confirmo isso. Eu confirmo, é verdade. Europeu não sabe fazer cachorro quente, não sabe. É uma salsicha, uma mostarda em cima e pronto. Isso é Não, teve uma vez eu pedi um cachorro quente num desses Apache da vida, veio um pão, salsicha e alface. Eu falei, que é isso? Não, tem que ir pra Osasco tomar uma aula. Exato. Vamos conversar do começo. É bem dado do começo mesmo. Quando você chegou na Irlanda, o que é que te trouxe? O que é que te motivou a fazer intercâmbio na Irlanda? Então, vamos lá. Eu cheguei aqui na Irlanda em 2017, em março, finalzinho de fevereiro, na verdade. 24, para ser bem exato. 24 de fevereiro. E o que me motivou, na verdade, foi minha vida profissional no Brasil. Eu não estava tendo oportunidades, as oportunidades que eu queria nunca davam muito certo para mim. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Então a gente é colega aí de profissão. A gente formada em jornalismo. Olha aí. Olha, eu pensei em fazer jornalismo. Pegamos matéria junto. Sempre tem. Os primeiros semestres são juntos, pelo menos na nossa faculdade, depois vai. Humanas, né, gente? Humanas. Comunicação. Meu Deus, 2 mais 2 são quanto? Pra mim é 9. Gente, não me péssimo pergunte. matemática. Se perguntar, eu travo. Eu travo. Mas eu sou formada em publicidade e propaganda e eu sempre quis muito trabalhar na área porque eu sempre amei demais o meu curso. Quando eu comecei a fazer, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Então, terminei minha faculdade, inclusive tirei 10 no meu TCC. Nossa, incrível. Parabéns. Foi sobre o quê? A gente fez um TCC, a gente fez todo o programa de comunicação do Doutores da Alegria, que é como eu posso dizer, como eu posso explicar? São alguns palhaços, são humanos que se vestem de palhaços e eles vão em hospitais, eles visitam hospitais, especialmente hospitais de crianças com câncer, e eles fazem esse trabalho. Então a gente fez o projeto de comunicação deles, aí foi bem legal. E eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, porque assim, isso até eu tive dúvida, né? Porque eu também já cheguei a trabalhar com publicidade sem saber que eu estava trabalhando com publicidade. Porque muitas empresas ainda não sabiam a diferença do publicitário, do marqueteiro, do jornalista. E aqui na Irlanda, o marketing ele é critical skills, né? Sim. Ele está na lista de critical skills. Você chegou a trabalhar com isso aqui? Não cheguei a trabalhar, nunca cheguei a trabalhar com isso. Nunca chegou a trabalhar com publicidade? Nunca. Nossa, era isso que eu queria entrar. Se você, com publicidade, conseguiria trabalhar com marketing. Então, eu acredito que sim, porque realmente ele tá nos critical skills, mas eu nunca cheguei a trabalhar com publicidade e propaganda, porque eu não tinha o bendito do inglês. Então, foi tudo isso foi que me isso motivou que te trouxe pra cá. a vir pra cá. E por que você decidiu vir pra cá, pra Irlanda, especificamente? Especificamente por dinheiro, porque era mais barato vir pra cá. Eu não sei se vocês repararam, mas nos outros episódios, se você ainda não assistiu, assista. A maioria das pessoas, ela chega na Irlanda também assim, dessa forma, né? Acaba sendo mais barato que ir pro Canadá, pros Estados Unidos. E você tá na Europa, né?
Então, essa facilidade pra gente, tá falando inglês e tal, é muito bacana, né? O investimento não é tão alto. Exato. E um outro motivo muito importante para mim foi porque aqui eu ia poder trabalhar. Exatamente. Em outros países, na época que eu estava pesquisando, eu não poderia trabalhar. Então, poder trabalhar e fazer um dinheiro aqui ia ser bem importante para mim. Sim. E aí, por isso que eu decidi, foi um ponto a mais para Irlanda aí. E eu já conhecia, acho que 2 pessoas. Porque uma menina, ela trabalhava comigo em uma empresa, então eu sabia que ela já tinha feito intercâmbio na Irlanda. E tinha o esposo de uma conhecida minha, que ele também já tinha feito intercâmbio na Irlanda. Então eu já conhecia essas pessoas para fazer esse intercâmbio de informações. E aí isso pesou bastante para mim. E aí eu decidi vir para cá. Como foi seu início aqui na Irlanda? Difícil. Foi perrengue atrás de perrengue. Mas foi muito gostoso. Eu vejo muito várias pessoas falarem que teve muita dificuldade com a adaptação. E eu total entendo, mas eu, assim, graças a Deus eu não tive esse problema. A minha adaptação ela foi até bem tranquila, assim. Quando eu cheguei aqui, eu vim sozinha, né? E aí eu conheci algumas pessoas no hostel da escola, né? Que eu fiquei por uma semana. E aí depois eu conheci algumas pessoas quando nós fomos visitar uma casa. E era um apartamento, 3 quartos. Na verdade eram 2 quartos e o terceiro quarto era tipo um puxadinho, sabe? Sim. Era um puxadinho na Que virou sala, um quarto, né? Que virou um Porque quarto. todas as partes da casa aqui acabam virando um quarto, né? Exatamente. A cozinha ela é dividida para caber uma beliche. É isso mesmo. É um caos que do acontece. início. É um caos. E esse primeiro apartamento eram 12 pessoas para morar ali. Só que nós fomos os primeiros moradores. E todo mundo que chegou, que alugou, né, ali esse apartamento, todo mundo era novo aqui. Então, todo mundo passou pelas mesmas fases juntos. Eu lembro que a gente agendou o GNIB juntos, a gente chegou aí junto. Se não ia junto, a gente acompanhava o outro, porque eu lembro que a Grazi era uma das minhas flatmates, e acho que ela foi a primeira a tirar o GNIB dela. Aí eu lembro que ela fez, e aí depois ela meio que acompanhou quase todo mundo para ir no GNIB. E assim, era um ajudando o outro. Então eu acho que essa comunidade ali, essa pequena comunidade que a gente criou foi bem importante para mim. Quanto tempo você morou nessa casa? Nossa, eu morei os 8 meses de intercâmbio. Poxa, que bacana. E você lembra quanto você pagava em média nessa época, no aluguel? Eu pagava 380 com contas inclusas. Nossa, barato, hein? muito barato. Mas aí que tá, na época não era barato. Na época era caro, assim. Porque pra você que tá acompanhando a gente, anualmente tem um reajuste da hora mínima. Isso. Então, quando a gente chegou em 2019, era 9,80. Esse ano já tá 11,30? Acho que é, por aí. 11,30. O mínimo pago, né? O pela hora mínimo. trabalhada. Isso é o mínimo. Aí você vai ter trabalhos que vai pagar um pouco a mais. Dia de domingo tem trabalhos que pagam um pouco a mais também. Falando em trabalho, quais foram os seus primeiros trabalhos aqui, Jane? Eu fui cleaner. De lei. De lei, né? Eu queria ser babá. Eu queria muito fazer childcare, queria muito. Mas eu nunca consegui. Tipo assim, tinha que fazer perfil nos aplicativos. Eu até fiz, mas eu não tinha curso de primeiros socorros. Então, o caminho mais fácil foi para ser cleaner mesmo. E aí, eu fui cleaner. Eu comecei meu primeiro serviço foi na UCD, para fazer aquela limpeza do verão para os estudantes. Foi meu primeiro emprego ali. E depois eu fui garçonete por 1 mês. Foi, assim, a pior experiência da minha vida. Sério? Por quê? Foi horrível. Porque eu lembro que eu já estava aqui há algum tempinho, assim. Eu estava no intermediário na escola. E só que o intermediário não é um inglês fluente. Então, eu tinha minhas dificuldades para me comunicar. Fora que todo o meu convívio, né? Até na própria escola, que na escola só tinha brasileiro. Era tudo brasileiro. Sim. Todo o meu convívio era brasileiro. Então, eu não praticava muito inglês. Então, eu tinha minhas dificuldades. E eu lembro que o pessoal daquele restaurante, eles era todo mundo de alguma parte do mundo. E tinha uma brasileira, só que ela trabalhava num horário diferente. Inclusive, foi ela que conseguiu um emprego pra mim, a Ana. Ela estudava comigo. Ana, se você estiver assistindo, Beijo, eu lembro Ana. muito de você. Muito obrigada. E ela que conseguiu esse emprego pra mim. E só que o pessoal lá não era muito
Legal. friendly, não era muito legal. Era complicado. E eu lembro que, nossa, eu fui bem. Já teve vezes deles gritarem comigo na frente dos clientes, porque eu tava no caixa. E aí a fila tava enorme, e aí uma das clientes, ela mudou o pedido dela de última hora e eu já tinha aberto o caixa, então para fazer, imagina, eu tava aprendendo, para fazer essa troca e assim, matemática, né? Você considera esse como o seu maior... É de humanas, né? Eu sou de humanas, eu demorei, imagina inglês, fazer a conta, meu Deus. Você considera esse seu maior perrengue de intercâmbio? Ou teve algum que você falou assim, poxa, não aguento mais, não era pra ter passado por essa situação, quero voltar pro Brasil? Teve algum assim? Foi esse, né? Foi esse. Porque esse emprego, foi bem na reta final, quando o meu intercâmbio estava para acabar, o meu curso estava para acabar. Então, era naquela reta, naquela fase, que a gente está juntando dinheiro para pagar a renovação. Sim. Então, você tava nesse nível, assim, né? Tipo, você chegou juntando dinheiro para pagar a renovação, intercâmbio raiz. Exato, Nesse momento, você imaginou que um dia você compraria uma casa aqui? Jamais. Você jamais imaginou? Jamais. Como foi que veio essa necessidade, assim, poxa, vou precisar comprar uma casa? Porque você tem 6 anos aqui. Faz uma linha cronológica também de como foram as acomodações aqui até comprar uma casa, né? Porque comprar a casa é outro rolê. É outro rolê. Mas foi assim, eu cheguei aqui como intercambista, aí eu tive essas experiências. E, inclusive, é importante dizer que nesse emprego, eu lembro que a mulher, ela chegou em mim porque eu fui perguntar para ela, porque ela me deixou nessa experiência por praticamente 2 meses. Não chegou a ser 2 meses completos, mas quase 2 meses ela me deixou em experiência, me pagando menos, porque quando você tá na experiência, você recebe menos, né? Então, eu não recebia o salário certo. Sim. Então, eu não tava conseguindo juntar dinheiro. Quando eu fui perguntar pra ela, ela falou que eu não tinha nascido pra ser garçonete. Aí eu falei, olha, não mesmo? Não, nasci pra ser publicitária, não. Falei, tchau. Adeus. E aí, eu saí. Só que quando eu saí, eu falei, agora lascou? Porque o meu visto já tá acabando. O visto é de 8 meses, né? Era 8 meses, né? Sim, 8 meses, completa um ciclo de 2 anos ali estudando inglês. Isso mesmo. E aí, tava já nesse finalzinho, eu não tinha nem conseguido juntar o valor do aluguel pro próximo mês. Sim. Então, eu falei assim, tá na hora de voltar pra casa. E eu voltei. Você voltou? Eu voltei pro Brasil. Sério? Essa eu não sabia, hein? Eu voltei pro Brasil. E eu voltei pro Brasil foi em setembro. Eu lembro bem, voltei pro Brasil. Ainda fiz uma surpresa pra minha mãe, quase matei a véia do coração. Eu fiz uma dessa também. É gostoso, é bom, não é? É massa de sensação. É gostoso. Mas aí eu voltei pro Brasil. Mas eu fiquei no Brasil acho que 2 meses, se eu não me engano. Nesse momento eu já tinha conhecido o meu marido, que até nesse momento eu não sabia que ia ser meu marido. E a gente já tinha se conhecido. Guilherme? Gustavo. Quase. Beijo, Gustavo. Passou perto. Mas eu já tinha conhecido o Gu. E a gente continuou conversando, mantivemos o contato e tal. E aí juntou que eu já tava naquela coisa, ai meu Deus... A gente já estava se gostando. Sim. E eu voltei pro Brasil com aquele gostinho de quero mais. Porque eu queria fazer minha renovação. Porque eu ainda não tinha chegado onde eu queria com o meu inglês. Eu ainda não estava satisfeita com ele. Nesse tempo aí, você tinha quanto tempo aqui na Irlanda? 1 ano e pouco ou só os 8 meses mesmo? Só os 8 meses mesmo. Entendi. Só os 8 meses. E aí, eu comecei a juntar dinheiro para poder voltar. A saudade do Goa bateu, né? Porque aí, nesse caso, eu só precisei juntar o dinheiro da passagem e da renovação, né? Precisou comprovar de novo, porque assim, se você ficou 8 meses, você pode ficar até 3 meses fora. Aí, se você passar mais de 3 meses, precisa comprovar de novo. Mas se você foi no Brasil, passou 2 meses, como foi seu caso, você voltou, não precisou comprovar de novo. Exatamente. Aí eu não precisei comprovar os 3 mil, então foi mais fácil. Eu lembro que eu pedi, inclusive, uma passagem, eu passei no cartão de uma amiga. Gente, as coisas que a gente faz, né? É verdade. Parcelei. E aí, todo mêsinho, quando eu voltei pra cá, todo mês eu fazia questão, ia lá, pagava ela, falava, olha, Pri, minha amiga também, Pri. Beijo, muito obrigado, Pri. Lembro muito bem de todas as pessoas que me ajudaram. Isso é importante. É muito importante. E aí foi isso, e aí eu voltei. E aí, quando eu voltei, eu
já tive em mente que, tipo, ser garçonete era uma coisa que eu não ia... Não era pra Não mim. nasceu. Não foi experiência Não legal pra nasceu você. Não foi bacana. E aí eu consegui um emprego Era numa casinha... Era numa casa com senhoras. As velhinhas, famosas velhinhas. Quem me seguia no meu perfil desde o começo, eu acho que vai lembrar dessa época. E eu fiquei ali trabalhando com elas e eu me apaixonei por elas. Eu trabalhava como cleaner também ali. Só que eu fazia de tudo um pouco. Eu não só limpava, eu ajudava até a fazer comida às vezes. E eu gostava muito delas. Elas eram uns amores, assim. Então foi ali que eu fiquei, fui juntando meu dinheiro e paguei minha outra renovação também. E fui ficando. E aí depois eu casei. O meu marido, ele tem cidadania italiana. Boa. Era isso que eu ia perguntar. Qual é o seu visto hoje? Boa, Hoje eu tenho o Stamp 4. E o meu marido, ele tem cidadania italiana. Então, eu fiz todas as minhas renovações. E aí, depois, quando já estava perto do meu visto acabar, que eu ia voltar pro Brasil, a gente teve uma conversa, né? E aí ele falou, porque eu quero que você fique. Aí eu falei, não, eu também quero ficar, mas a grande verdade é que eu tenho que voltar, né? Porque não tem como ficar aqui. Aí ele falou, mas tem um jeito se a gente casar? Eu falei, opa, peraí. É um negócio sério isso daí. Uhum. E foi até estranho falar, porque parece até que foi meio que um acordo. Entendi. Mas eu acho que no fim, casamento é um acordo. Sim. Né? Verdade. Casamento, no fim, é um acordo. E aí a gente conversou, não, mas tem certeza que é isso mesmo que a gente quer e tal. E Fez ficou sentido pra vocês naquele momento. Fez Então, muito sentido. E aí depois rolou até um pedido de casamento bonitinho e tal. Vocês casaram aonde? Na Dinamarca? A gente foi pra Dinamarca. Dinamarca. Pra quem não sabe, é muito comum, porque assim, às vezes a gente não tem dinheiro pra ir no Brasil. Aqui na Irlanda demora muito pra casar, né? Eu acho que é um rolê Muito. pra poder se regularizar. E aí a Dinamarca tem até uma assessoria que você pode contratar, não sei como é que você Sim, fez. eu contratei assessoria mesmo. E aí você casa e aí é mais rápido, né? O processo, quanto tempo demorou o processo? É bem rapidinho, né? Eu acho que foi coisa de um mês. E aí um processo casa bem e você rápido. consegue se regularizar aqui com mais facilidade. Com mais facilidade. Ai, gente, é porque eu me empolgo. Pô, e é Com mó mais chique, né? facilidade. Casar na Aí, Dinamarca. onde é que você né? casou? Na Pô, Dinamarca. Dinamarca. Muito chique. E com o que é que você trabalha hoje? Hoje eu trabalho na Accenture, eu trabalho na área de Project Management. Massa. Muito massa, hein? Muito Mudei massa. completamente, assim. E intercâmbio é isso, né? Essa mudança, abrir possibilidades, novas áreas e tudo mais. Você tava contando pra gente nos bastidores que antes de comprar sua casa, você tava morando num apartamento. Acho que depois que você começou ali a namorar com o Gu, tava mais morando em estúdio e tal. Isso. E no último foi um apartamento que pagava... Posso falar o valor, né? Pode. Pagava 2.100? É. 2.100 num apartamento legal. E aí, quando é que surgiu essa necessidade de comprar uma casa? Como foi pra você? Então, não surgiu uma necessidade. É que, na verdade, assim, necessidade surge porque o aluguel é um absurdo aqui. E aí é aquela coisa. Você tem um certo retorno que você tá pagando pra viver ali, mas é aquela coisa, não é seu, né? Exatamente. Então você começa a sentir, tipo, poxa, queria estar investindo esse dinheiro numa coisa que é minha e tal. E aí o Gustavo, ele começou a pesquisar sobre... Porque é tudo Gustavo, assim. Ele é o idealizador. Qual é o signo dele? Ele é de Áries, igual eu. Então, Ariana. Eu sou ariana. Vamos rever essa amizade, mentira. Opa. Cuidado. Mas o Gustavo, ele é mais o arianjo, eu que sou a Satanás mesmo. Esse papel é ocupado por mim mesmo. Então é Tudo bom tomar certo. cuidado. Entendi. Mas, então, aí ele começou a pesquisar, ele falou, nossa, eu vi que pra comprar casa, porque a gente escuta muitas pessoas falarem. Sim. Tinha um casal de amigos nossos, que ele fazia... A gente conheceu através da faculdade, o Gustavo fazia faculdade e esse menino, o Douglas, ele fazia faculdade com ele. E a gente se conheceu, todo mundo e tal. E eles estavam num processo de comprar uma casa. Então aí quando você tem essas pessoas ao seu redor, você fica, opa, olha, isso aqui é possível. É verdade. E aí foi mais ou menos daí que a gente soube que tem como, sabe? Existe essa possibilidade. E a gente começou a pesquisar como seria para comprar uma casa, só que assim, tudo envolve muito dinheiro. Então, assim, você precisa qual o preço guardar um médio, dinheiro. assim, de uma casa aqui pra comprar? Olha, Quando vocês estavam pesquisando. quando nós estávamos pesquisando, tava em torno de uns
380 mil, é que varia muito, depende muito da região, depende muito da casa também. A gente sabia que a gente queria comprar uma casa nova para poder usar o benefício do governo. Porque se a casa é usada, já é de segunda mão, aí você não usa o benefício do governo, é só em casa nova. Né? Então a média é first time buyer. Então a média é essa, 380 mil euros, 400 mil euros. É. Parece ser uma parada muito absurda, né? Quando a gente escuta assim, estando no Brasil, né? Porque isso dá quase não, dá 2 milhões de reais, assim. Mas precisa ser rico pra comprar uma casa aqui? Não, porque eu não sou. Tá vendo? E aí, esse processo aí, você viu, teve ali a ideia, quanto foi a sua casa? Nós pagamos a nossa casa 415 mil na época. Isso há Não, peraí, eu mudei há 1 ano atrás, então isso foi um pouquinho mais de 1 ano. Até o processo de você comprar até entrar na casa demorou mais ou menos quanto tempo? 6 meses? Foi bem rápido. A gente, acho que demorou mais ou menos uns 4 meses, se eu não me engano. E aí já tem 1 ano morando na casa nova. Agora já tem 1 ano. Que chique. Quantos quartos? 3 quartos. Onde é a casa que você mora hoje? Nós moramos em Kilcock. Em Kildare, é um outro county, né? Não é em Dublin, mas faz divisa com Dublin. Inclusive, isso foi um dos critérios, assim, que a gente estava usando para procurar casa. Era procurar casas próximas, porque em Dublin era impossível. Impossível, gente, é muito caro. Não tem A como. sua mesma casa, se fosse em Dublin, você acha que valeria quanto, assim, mais ou menos? Vamos pôr na área perto do Phoenix Park e tal. Ai, nossa. Primeiro que nem acha casa nova, assim. Não acha, mas eu acho que, uma casa de 400 mil lá naquela região, acho que aqui seria 1 milhão de euros. Eu acho que mais de 500 mil. Porque eu lembro que na época que a gente tava procurando casa, a gente morava em Dublin 13, que era uma região muito legal e tinha alguns empreendimentos, né? De casa ali. E ali já era bem caro. Né? E como é o processo para comprar uma casa aqui? Olha, é um processo bem estressante, mas não é impossível, sabe? É só seguir o processo. Você consegue fazer um resuminho do passo a passo do que você fez e tal, pra aplicar para o negócio do governo, tudinho? Sim. A cronologia rápida, aquelas. Tudo começou procurando, né, empreendimentos e mais ou menos vendo o valor das casas. E a gente usou aquele Mortgage Calculator, que é uma calculadora que é do próprio governo, se eu não me engano. O que é um mortgage, pra quem não sabe? Mortgage é o... É empréstimo, né? Financiamento. Financiamento. É um financiamento que o governo dá pra você conseguir comprar uma casa, né? Porque por ser muito caro e tal, o governo dá esse auxílio, ajuda muita gente aí a ter essa realização de sonho de ter uma casa. Aí você entrou lá no site pra poder calcular quanto você conseguiria. Isso, pra calcular quanto que a gente conseguiria, porque fazendo dentro dessa calculadora, você coloca o salário, né? O seu salário anual. E aí eles te dão um cálculo de quanto o banco te emprestaria. E a gente foi vendo que, tipo assim, falta um pouquinho, mas não é impossível. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu guardar dinheiro e a gente também conseguiu mudar de emprego. O Gustavo conseguiu ir para um emprego bem melhor. Eu fui promovida no meu trabalho, então o salário foi aumentando. Então, isso ajudou bastante também. Tem um mínimo que você tem que receber anualmente para conseguir o mortgage? Você sabe ou não? Não, eu acho que não. Bem tranquilo. Tá. É tranquilo. É que assim, tudo vai depender do salário, né? Mas do seu salário anual. Mas aí a gente foi vendo, e aí quando a gente viu, a gente foi testar uma outra vez nessa calculadora, e a gente viu que o que o banco emprestava já era suficiente para a gente conseguir uma casa. Tava no valor ali que a gente conseguiria. E depois desse Mortgage Calculator, que a gente tem que fazer pedir a aprovação do banco, pre-approval. Então, assim, tem o financiamento, aí tem o financiamento, aprovação, né, em full, mas antes dessa aprovação tem um pré. Então, tem esse processinho de antes. E o banco, ele dá para você esse pre-approval. E a gente conseguiu pelo EIB, inclusive. E a gente pegou esse documento e aí nós fomos nos empreendimentos. Eu e o Gustavo, a gente foi bem sortudo que a gente não chegou a visitar tanto. A gente visitou uma casa só, na verdade. Sério? Uma e foi casa essa só. casa? Foi. Nossa. A gente foi muito assim, tipo, eu acho que era pra ser mesmo. Era pra acontecer. Acho que era pra ser. E a gente visitou a casa. Aí eu lembro que
quando a gente visitou a casa, a gente precisa também do... Ai, como chama? É o negócio do revenue. Tem o nome certinho. Payslip, algo assim? Você precisa de uma aprovaçãozinha ali do revenue, meio que comprovando... É a comprovação do Help to Buy. Boa. Então, isso tudo é pelo revenue, né? E você precisa dessa comprovação do revenue. Só que nesse momento, eu e o Gustavo, a gente ainda não tinha essa comprovação, porque no fim do ano, né, naquele P60, nos táxis e tal, nós ficamos devendo um valorzinho de 50 euros, uma coisa assim. Enquanto você não paga esse valor, o revenue ele não libera essas comprovações para você. Então, ficou faltando isso daí. Então, quando a gente visitou a casa, nesse primeiro momento, quando a gente queria pagar a entradinha, que não é a entrada da casa em si, é só a reserva, né? Que era no valor de 2.000. Que aí vocês que dão. A gente dá esses 2.000 e ele é abatido também no final, no valor da casa. E a gente queria pagar a reserva, só que a mulher, ela falou, olha, como vocês não têm essa comprovação do revenue, eu não posso reservar para vocês. E não tinham muitas outras casas available. Então, ali a gente pensou, não deu certo. Bacana, a gente já sabe o processo, então vamos continuar. Só que desse mesmo empreendimento... Os nossos amigos, inclusive, moram ali. Que legal. E quando eles estavam andando com o cachorrinho deles, inclusive, eles viram que estava tendo outra visita. E aí eles foram lá e perguntaram se ainda tinha casas disponíveis. A mulher falou, não, tem casa disponível sim. E mostrou. Aí não seria mais a casa que a gente inicialmente ia pegar, mas ainda tinha casa ali no empreendimento. E aí a gente falou, nesse momento a gente já tinha todas as comprovações do revenue. E aí ele ligou, assim, pro meu marido. Eu lembro que eu tava trabalhando, foi um sábado, inclusive. E aí o meu marido me ligou, olha, eu acho que vai rolar. E aí, vamos? Eu falei, cara, vamos. Aí a gente pagou a reserva da casa e aí foi quando tudo começou. Porque aí essa primeira aprovação do banco, ela é só uma comprovação de que o banco, ele vai te financiar esse valor. Contanto que você consiga comprovar todos o seu salário anual, essas coisas. Então, tem vários outros documentos que você precisa mandar para o banco. E aí é quando começa esse processo de aprovação do mortgage, que é extremamente estressante. Levou quanto tempo, né? Você lembra, mais ou menos, para aprovação? Para a aprovação final do banco? Sim. No momento que vocês entrarem em contato, falar, eu quero esse empréstimo para comprar casa e tal. Eu acredito que foi em torno de 1 a 2 meses a aprovação final. Foi mais ou menos nesse pace. Você estava falando também do incentivo que tem do governo, né? Para a primeira casa que você comprou. Como é que funciona esse incentivo? Porque o financiamento é uma coisa que você pega no banco e o incentivo é outra. Isso. O Help to Buy, na verdade, ele é um incentivo que o governo ele dá para as pessoas poderem justamente comprar casas, né? E por isso, inclusive, que ele tem algumas condições. Então, uma das condições é a casa ser nova, ser uma nova casa, e também ser o seu primeiro empreendimento comprado. Dentro desse primeiro empreendimento comprado, não é só aqui, é tipo no Brasil também. Então, tem que ter isso também. Só que eles não pedem nenhuma comprovação, então... Enfim, não sei. Mas o certo é que é first time buyer ever. Tipo assim, você não pode ter nenhum outro empreendimento no seu nome. E aí eles dão esse benefício. Esse benefício é basicamente para te ajudar a pagar a entrada da casa. E ele só pode ser utilizado para isso. E quanto é esse benefício? Então, aí vai depender do quanto você já contribuiu com as suas taxas no revenue. Esse valor, ele pode chegar até 30 mil ou 35 mil. Entre isso. Entre 30 mil e 35 mil. Eu lembro que o Gustavo e a gente conseguiu 15 mil. Aí você precisa devolver esse dinheiro depois? Não precisa. Nossa. É basicamente o governo te retornando as taxas. Um presentinho. Um presentinho assim, né? Pra você investir neles mesmo, né? Mas aí você teve que colocar mais algum dinheiro pra entrada? Sim, tivemos que colocar. A gente teve que colocar, porque a entrada era 10%, né? Na época. Inclusive, eu acho que a entrada, a porcentagem da entrada mudou agora, recentemente. Mas quando nós compramos era 10%. Então, de 415 mil, a gente tinha que pagar 41.
Aí tem o 1.000. 10%, E aí 15 mil o governo deu, o restante vocês completaram. Isso. E aí o processo hoje, quanto tempo vocês ficam aí pagando de parcela? Porque tem também para esse Help to Buy, se eu não me engano, acho que você tem que ficar 5 anos morando na casa. Não pode alugar. Exatamente, não é? exatamente. Você tem que ficar 5 anos na casa, você não pode alugar, não pode vender, nada do tipo. Você tem que morar ali na casa. Tem que ter certeza que que esse investimento você vai Exatamente. ficar ali pelo menos 5 anos. Mas a gente estava conversando também nos bastidores, você estava pagando 2.100 de aluguel e hoje a parcela da sua casa é menos. Quanto é que você paga? Nós estamos pagando em torno de 1.200 no mortgage. Que é a casa de vocês. Nossa, é muito chique, né? E aí, quanto tempo pagando mais ou menos agora, Joy? Então, o nosso financiamento ficou em 35 anos. Sim. Então, são 35 anos. Na verdade, a casa é do banco ainda. Não é minha. É sua. Mas é isso, 35 anos. Aí sempre tem como você abater um pouco do mortgage, Sim. né? Pagar um pouco mais. Mas 35 anos, nós fechamos financiamento de 35 anos. Então, assim, o processo ele pode ser estressante, mas pelo que eu entendi, ele não é tão burocrático. Tem mais algum processo que você adicionaria aí para poder exemplificar pra galera? Não, é basicamente isso mesmo. A burocracia é mais do banco mesmo, porque o problema é que eles demoram muito para responder. Então, às vezes, você manda uma documentação e eles falam, sei lá, essa documentação não foi aprovada. Aí você manda uma outra, só que assim, demora, sei lá, 7 dias para eles te responderem. Aí, às vezes, você tem alguma dúvida, aí demora mais 7 dias para te responderem. Então, é toda essa demora e é uma coisa que não depende de você, né? Então, sendo controladora ariana, né? É muito difícil lidar com essa situação. É estressante nesse sentido. Aí, uma hora, você pensa assim, deu tudo certo. Não, esse documento aqui foi rejeitado, vai ter que arranjar outro. Então... E qual foi a sensação, assim, de pisar na sua casa aqui? Nossa, Primeiro foi... dia que você chegou e tal, pegou a chave. O dia da gente pegar a chave foi bem... Eu ia chorar horrores. Você contando, eu já quero chorar canceriana, né? Aquela gata que chora por tudo. Mas foi bem emocionante. Foi uma coisa de tipo assim, cara... Que loucura. E é possível, que tipo assim, como a gente tava falando, né? Rafa perguntou no início. Comprar casa na Irlanda é pra rico? Não é. Não. Que eu acompanhei essa trajetória, assim, você tá bem, muito mais confortável do que você chegou. Como Bem intercambista. Não nasceu pra ser garçonete, importante. Tá aí nos seus projetos, Gu também super desenvolvido. Numa situação confortável, mas que não é rico ainda. A riqueza vem. Tava no cruzeiro um dia desse, aí a riqueza vem. E a gente vê pessoas que vieram... imagina a galera que tá escutando que é de Osasco. Pô, aí você já fica, nossa, é possível. Eu acho isso muito legal. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo essas realizações. Qual o conselho você daria, assim, pra galera que tá pensando em comprar uma casa no sentido de processo mesmo, de preparação? Muita oração, muita reza, no que você acreditar. Não, mas assim, sim também. Mas eu acho que é mais o sentido de você se preparar mentalmente, né? Porque vai ser estressante, as coisas não estão no seu controle. Você tá literalmente dependendo de uma terceira pessoa ali para responder. Uma instituição, na verdade, né? Você não tá lidando com uma pessoa, você tá lidando com uma instituição financeira. Então, é estressante, mas se prepara mentalmente e esteja preparado em relação aos documentos. Então, é muito importante você ter todos os documentos. Então, por exemplo, a primeira continha que eu recebi no primeiro apartamento que eu recebi, que eu trabalhei, que eu morei, isso foi muito importante. Então, assim, tenha todas as suas documentações e esteja preparado para poder mandar, né, as documentações necessárias. Teve algum documento que pediram que você falou assim, nossa, eu não tenho esse documento, como é que eu vou ter esse documento? Que você falaria assim agora, para a pessoa já deixar meio que caminho andado, se ela estiver pensando em comprar uma casa? Não. Porque todos os documentos são documentos que, teoricamente, você usa, você vai ter. Eles não vão pedir nada absurdo também. Também isso é uma coisa, né? Assim, para não assustar os outros. Não é também... não é um bicho de 7 cabeças também. Então, é um processo estressante só porque é uma coisa que você quer muito, mas você vai ter todas as documentações. Geralmente payslip, isso do Revenue, aí você vai descobrindo no caminho. Qual foi o site que você mais usou, assim, algum site para buscar informação? Na verdade, a gente usou muito grupos do Facebook.
Porque no Facebook tem muitas comunidades, né? De pessoas que já compraram casa. Então, acho que foi o nosso maior auxiliar, assim, quando a gente tinha dúvida, foram esses grupos no Facebook. E o site que a gente mais usou, com certeza, foi o site da calculadora do Mortgage. Assim, desde quando a gente está procurando casa, foi o site que a gente mais usou mesmo. Que era para calcular. O processo do Help to Buy é rápido ou não? É rápido, né? É rápido. Você comprovou ali que tem, e aí 15 mil euros chega na sua conta esse dinheiro. Então, um ponto importante. Você não consegue fazer esse processo também você mesmo. O processo de comprar a casa. Então, assim, você vai fazer o processo com o banco, é você e o banco, mas você precisa contratar um solicitor aqui, que é um advogado, né? E ele vai te ajudar a fazer o processo, essa intermediação com a casa, né? Com a imobiliária, no caso, e com o revenue. Então, por exemplo, quando o nosso Help to Buy foi aprovado e tudo, eles mandam uma cartinha e mandam um número, né, de registro. Esse número de registro a gente precisa passar para o nosso solicitor e é o solicitor que vai sacar esse dinheiro. Esse dinheiro ele cai da conta do solicitor, é o solicitor que paga esse valor para a imobiliária. Sério? Poxa, que rolê, né? Não sabia disso. Esse valor não chega a cair na nossa conta. Então, por isso que, tipo, é um valor que é realmente para ser utilizado ali naquele momento da entrada da casa. Que vai ser utilizado nisso. Interessante, né? É um rolê diferente. Vamos comprar uma casinha aqui também? Então, ele veio com a ideia. Ontem, a gente estava entrevistando uma menina de faculdade. Ele, vamos fazer essa faculdade? Calma, gata. Tem que ser um advogado irlandês? Ou qualquer advogado que tenha um certificado para trabalhar na Irlanda? Tem que ser um advogado que tenha um certificado para trabalhar aqui com esse tipo de mercado. Boa. É fácil encontrar, então, um advogado? É, bem fácil. Nos grupos do Facebook. Grupos do Facebook. O nosso solicitor, inclusive, é um solicitor rodado. Porque ele foi o solicitor dos nossos amigos, que eles pegaram de indicação em um grupo do Face. E esse solicitor foi o solicitor de outros amigos nossos que também fizeram o processo de comprar casa. Então, assim... Se me mandar uma mensagem no Instagram, eu mando. Eu já mandei, inclusive, para várias pessoas. Ela vai entregar. Eu já tá se comprometendo. Pode mandar, pode mandar. Não, é bom, é interessante quando a gente vê. E ela também tá dando bastante dica ali no conteúdo dela, né? No Instagram e tal, de como foi o processo. Inclusive, a gente tava falando nos bastidores que você consumiu muito conteúdo de Maria Quer Viajar. Sim. Que também comprou a casa. Tem uma série também no vídeo, no canal YouTube dela, né? Dela, isso. Com vários vídeos. Eu super indico. Maria até fez uma collab com a gente também na época. E é bem mastigadinho o conteúdo dela. Muito. Sobre o processo. E ela foi um pouco antes de você, então acho que ajuda demais. É muito massa, né, amor? É incrível. É verdade. Eu acho que, além dos grupos do Face, outro site que a gente utilizou bastante foi o canal da Maria no YouTube. Porque a gente utilizou... Assim, a gente assistiu praticamente todos os vídeos mais de uma vez. Assim, pra entender absolutamente tudo. Porque é tudo bem mastigadinho. Eu fiz uma série de posts no meu Instagram. Inclusive, eu peço perdão porque eu não lembro os nomes dos termos agora de cabeça. Sim, não, fica tranquila. Porque já faz um tempinho. Minha memória tá meio ruim. Mas eu fiz uma série de posts no Instagram. E tem ali algumas informações. Tem destaques salvos também. E podem me mandar mensagem. Mas... realmente o canal que eu recomendo é o canal da Maria, porque tá absolutamente tudo mastigado. Boa. E como é que é o seu Instagram? Pra galera te seguir lá? Meu Instagram é Joy by Joy. Joy by Joy. Joy com Y. Com Y, isso. Joy by Joy, já segue lá. Muito bom, muito bom. Joy, nessa trajetória toda, quem é a Joy que chegou aqui na Irlanda e a Joy que tá aqui hoje, depois de 6 anos e meio? Ai, que pergunta difícil. Eu falei que eu precisava me preparar. Eu fico nervosa com essas coisas. Não fica nervosa. A gente tá aqui batendo um papo, mulher. Deixa eu ver. Eu acho que a Joy que chegou aqui era uma Joy muito sonhadora. E eu sempre sonhei muito. Eu sempre fui uma pobre muito ambiciosa. Eu te entendo. Sempre fui uma pobre muito ambiciosa. Tipo assim, não. Eu quero... É isso daqui, eu vou batalhar pra ter isso daqui. Então, chegou aqui uma Joy muito sonhadora, mas muito menina também, muito inocente. Sim.
não conhecia o mundo, né, de verdade, até porque sempre morei com os meus pais. Minha mãe é uma mãe super coruja, extremamente protetora. Então, eu sempre tive, sei lá, se um emprego não dava certo e eu tava triste, eu conversava com a minha mãe. Filha, você não precisa disso, sabe? Era bem assim. E a Joy de hoje continua uma Joy sonhadora, mas é uma Joy muito mais pé no chão. É uma Joy mais consciente das coisas e que sabe exatamente o que precisa ser feito. Não, assim, a gente continua aprendendo, né? Um constante aprendizado. Mas é uma Joy muito mais pé no chão. Quando a galera vem procurando a gente, assim, perguntam muito, né? Em 2023, será que ainda vale fazer intercâmbio na Irlanda? E eu falo, gente, enfim, tenho minha opinião formada, eu quero saber a sua. Você que chegou há 6 anos e meio, viu muita coisa acontecer. Vale a pena ainda? Com certeza, com certeza. De longe foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque mudou total o rumo da minha vida. Porque quando eu vim pra cá, eu não tinha ambição de ficar aqui. A minha ambição o meu objetivo era estudar, avançar no meu inglês, no meu nível, voltar pro Brasil e conseguir um emprego na minha área. E mudou absolutamente tudo. Eu conheci o amor da minha vida. Que lindo. A gente comprou uma casa junto, a gente tá construindo uma família, a gente tem um cachorrinho. Ai, gente, meu cachorro é tão fofo. Casa da Dinamarca. Muito chique, né? Muito chique. Que massa. Ele é muito fofinho. E eu, literalmente, eu mudei a minha carreira profissional. Então, assim, hoje eu tô trabalhando na Accenture, que é uma empresa muito grande, e eu consegui literalmente mudar o meu objetivo profissional. Fiz um curso profissionalizante, estou trabalhando agora na área. Então, assim, isso tudo só aconteceu quando eu decidi fazer o intercâmbio. O curso profissionalizante você fez aqui na Irlanda mesmo? Eu fiz aqui. Qual foi a área do curso? Eu fiz um curso de Project Management. E aí, você tá trabalhando... Você gosta dessa área? Eu gosto. Eu Isso gosto é muito bastante. Isso é muito Gosto bom. bastante. E aquelas 3 perguntinhas, Eu vou né? fazer agora. Você tem mais alguma coisa? Não, acho que tá tudo, né? Isso é tudo? Explicou direitinho. Respondi tal. tudo. Mostrou que é possível também, né? Porque a gente também precisa ter essa ambição, né? Tipo, a gente chegar aqui e acreditar. Pô, eu cheguei aqui como intercambista e tal. Será que eu vou conseguir encontrar um emprego na minha área? Tem gente que acredita, a gente já mostrou várias vezes pra vocês que sim. A Joy falou, não, vou comprar uma casa. Conseguiu comprar uma casa. Então, é possível chegar, só precisa abraçar as oportunidades, né? Requer planejamento. E planejamento. Né? Sim. Principalmente ali pra essa fase inicial, pra entrada e tal. Mas, gente, 1.200 euros, a galera não tá pagando... Isso aqui, um flat pra um casal pequenininho. 1.300 euros, no mínimo. E ela tá numa casa boa, 3 quartos, dela, né? Sim. Metade dela, metade do aquelas. Mas Na que verdade, um é do investimento... cachorro, né? Na verdade, é do cachorro. Ele é o dono, Ele é o tá dono. tudo explicado. Então, assim, é um investimento que ela tá fazendo aí pra vida dela. Depois aí, cansei da Irlanda. Depois de 5 anos, ela pode alugar essa casa, gata. E pode morar onde quiser também. Então, é um investimento que você fez. E que massa que vocês conseguiram. Eu tô, no final de cada episódio, fazendo 3 perguntinhas. Vamos lá. Ok. Qual a sua maior dificuldade até aqui, morando fora? A maior dificuldade... Eu acho que a maior dificuldade é sempre a saudade, né? Que a gente tem. Porque a gente tem saudade do país. Eu sinto muita saudade do meu país. E principalmente da minha família. Então, assim, tem várias coisas que acontecem comigo. Tanto boas quanto ruins. Que faz falta você ter... sei lá, a sua mãe ali. Minha mãe é minha melhor amiga. Ai. Poxa, se fosse agora, eu só Qual o dava nome um da sua abraço. mãe? O nome da minha mãe é Rita de Cássia. Um beijo, dona Beijo, dona Rita. Não, eu imagino. É foda. É. Ai, pega, né? Não choro, canceriana. Qual a sua maior realização até aqui? Minha maior realização... Não digo que comprar casa, mas estar construindo um lugar legal pra minha família. Estou construindo lar. a minha família e construindo um lar. Ai, Incrível. que lindo. Sim. Define intercâmbio em uma palavra. Intercâmbio em uma palavra? Intercâmbio Essa é difícil, morar né? fora em uma palavra. Essa é difícil. Eu acho que tem que ser uma palavra só. Tá. Pode ser 2, você. Tá. Eu acho que garra. Garra. Boa. Não tinha saído Boa. garra ainda, Isso. amor. Olha, inovadora. Criativa. Criativa, gata. Joy, muito obrigado por ter conversado com a gente sobre isso. Eu A que tua história ela vai agradeço. estimular e vai ajudar muita gente que está no Brasil, assim, que tem um sonho de vir fazer intercâmbio. E a ideia da gente em trazer alguns convidados
era a gente falar como a pessoa pode vir para a Irlanda e aproveitar as oportunidades para arrumar um trabalho, para construir família, enfim, para mudar de vida. Porque, na nossa opinião, como a Indy falou, vale muito a pena você vir participar, viver essa experiência. Algumas pessoas decidem voltar, outras pessoas decidem fazer daqui a sua casa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. O que a gente sempre fala é, você precisa vir para cá com propósito e com planejamento bem definido do que você quer. Para você chegar aqui, em vez de ficar só reclamando, né? Você acabar aproveitando o que tem para você melhorar de vida, né? Sua situação. Exatamente. É isso. Espero que você continue acompanhando. Tem muitos episódios ainda para sair aqui. Se você quiser comprar uma casa, bota aqui pra gente saber. Me chama pro churrasco de inauguração. Não precisa. E qualquer coisa, pode pedir dica pra Joy, viu? Ela se comprometeu com vocês aqui. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado do lado daí. É isso, né, amor? Isso aí, se inscreve nos canais, no canal, Seda, exato. Se Vai Embora. Link de orçamento aqui na descrição do vídeo pra fazer seu intercâmbio com o melhor suporte. E é isso. É isso, a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Um cheiro. Beijo, gente.